A origem da capoeira é duplamente discutida. África ou Brasil? Dá-se o nome de capoeira a um jogo de destreza que tem suas origens remotas em Angola. Era antes uma forma de luta muito valiosa na defesa da liberdade de fato ou de direito do negro liberto. Mas tanto a repressão policial quanto as novas condições sociais fizeram com que há cerca de 50 anos se tornasse finalmente um jogo. Foi durante a escravidão que o jogo de Angola começou a crescer e chegou à maioridade no Brasil. Pesquisadores, historiadores e africanistas ainda buscam respostas para a seguinte questão: a capoeira é uma invenção africana ou brasileira? As opiniões tendem para o lado brasileiro. No livro A Arte da Gramática de Língua Mais Usada na Costa do Brasil, do padre José de Anchieta, editado em 1595, há uma citação de que os índios tupi-guarani divertiam-se jogando capoeira. Guilherme de Almeida, no livro Música no Brasil, sustenta serem indígenas as raízes da capoeira. Como se não bastasse, a palavra capoeira é um vocabulário tupi-guarani que significa mato ralo ou mato que foi cortado. O professor austríaco Gerard Kubb, antropólogo e membro da Associação Mundial de Folclore e profundo conhecedor de assuntos africanos, diz estranhar que o brasileiro chame a capoeira de Angola, quando ali não existe nada semelhante. Brasil Gerson, historiador das ruas do Rio de Janeiro, acha que o jogo nasceu no mercado, quando os escravos chegavam com um cesto, capoeira, de aves na cabeça, e até serem atendidos, ficavam brincando de lutar, surgindo daí a verdadeira capoeira. Por fim, Câmara Cascudo afirma ter sido trazido pelos Bento-Congo angolenses que praticavam danças litúrgicas ao som de instrumentos de percussão, transformando-se em lutas aqui no Brasil, devido à necessidade de defesa destes negros. Ouviu-se falar de capoeira pela primeira vez durante as invasões holandesas, em 1624, quando os escravos e índios, as duas primeiras vítimas da colonização, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais o mais famoso, Palmares, cujo líder foi Zumbi, guerreiro e estrategista invencível. Diz a lenda ter sido capoeira. Após esta época, houve um período obscuro e o renascimento do século XIX, transformando-se então num fenômeno social que tomou conta de centros urbanos como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. As maltas de capoeiristas inquietavam os cidadãos pacatos do Rio de Janeiro e se tornaram um problema para os vice-reis. A literatura de Machado de Assis e a arte de Debré registravam a presença da capoeira nos costumes da época. Os capoeiristas viviam em maltas, verdadeiros bandos que recebiam apelidos como guaiamuns ou nagôs. As maltas tiveram participação ativa em fatos históricos como a Revolta dos Mercenários, soldados estrangeiros contratados para a Guerra do Paraguai se rebelaram e foram rechaçados pelos capoeiristas. Nas escaramuchas entre os monarquistas e republicanos e até na proclamação da República. As maltas da Bahia foram desorganizadas por ocasião da Guerra do Paraguai. O governo da província recrutou a força dos capoeiristas, que fez seguir para o sul como voluntários da pátria. Manuel Querino conta que muitos deles se distinguiram por atos de bravura no campo de batalha. Quando brigavam entre si, o grito de guerra assustava os estranhos ao ramo. Fecha, fecha! Gritavam no início de briga e ai de quem estivesse por perto. Consta que a guarda pessoal de José do Patrocínio e do próprio imperador Dom Pedro I era formada por capoeiras. Esse prestígio começou a cair com as leis abolicionistas. Sem aptidão de qualquer espécie, uma massa humana disputava mercados de trabalho inexistentes. O jogo corporificou-se com a instituição perniciosa e sua extinção passou a ser palavra de ordem. As maltas converteram-se em grupos poderosos de proteção a negócios escusos e a audácia culminou com o decreto de lei 487, decretado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1890. A partir do dia 11 de outubro, todo capoeirista pego em flagrante seria desterrado para a ilha de Fernando de Noronha por um período de 6 meses. Ainda assim, a capoeira mostrou sua força. Ao ser detido um de seus mais temíveis praticantes, o nobre português José Elísio dos Reis, Juca Reis, preso por Sampaio Ferraz, o governo republicano sofreu sua primeira crise ministerial. Juca Reis era nada menos do que irmão do conde de Matozinhos, dono do jornal O País, o mais ferrenho defensor da causa republicana. Nas páginas do jornal, Quintino Bocaiúva defendeu com unhas e dentes a liberdade de Juca e o governo do Marechal foi obrigado a voltar atrás. Ele acabou retornando para Portugal. A hora final chegou para as maltas do Recife, mais ou menos em 1912, coincidindo com o nascimento do Paço do Frevo, legado da capoeira.
Mestre Bimba é considerado o pai da capoeira moderna, não só por ter atuado decisivamente na liberação, mas também por ter sido o primeiro a dar-lhe uma didática e ensinar em recinto fechado. Criou o estilo regional. O estilo Angola teve em Vicente Ferreira Pastinha seu mais digno representante. Hoje, a capoeira não é mais privilégio da Bahia ou do Rio de Janeiro, tendo se espalhado por todo o Brasil com grande aceitação. Tornou-se um esporte de competição, segundo a resolução do Conselho Nacional de Desportos em 1972, e é também praticada em mais de 140 países. A música faz-se notar com grande influência na capoeira. Poucas são as lutas, ou muito raras, aquelas que têm suas evoluções marciais interligadas aos sons de instrumentos. A capoeira tem em seu conceito de arte marcial afinidades que chegam quase a ser uma necessidade musical. Sons de percussão, dando um ritmo ao corpo que, com as vibrações sonoras, anima-se a tal ponto que estudiosos já aceitam que o som usado na capoeira provoca reações conscientes e inconscientes de força no capoeira. O capoeira entrega seu corpo e mente àquele som, com grande interpretação psicológica e expressão corporal. Juntos, os dois conseguem na capoeira um resultado fascinante, onde a musicalidade é parte fundamental no conjunto da luta. A música traz a uma roda de capoeira muita força psicológica, uma união de todos aqueles que dela participam. Dessa união, a força de pensamento interna de cada um traz uma emoção forte e vibrante àquela roda. Em contrapartida, uma mesma roda de capoeira, sem músicas ou som, não tem a mesma motivação, deixando seus participantes menos excitados e até mesmo desconcentrados. As letras das músicas, em sua maioria simples, falando dos escravos, das senzalas, da liberdade oprimida, mas se interpretadas com o sentimento que transmitem, muitas delas trazem alguma ou muita emoção a quem canta e a quem ouve.